Olá, terceiro ano, tudo bem? Saudade de vocês, viu? Eu tô aqui hoje na serra, tô quarentenado aqui há uns dias, tá? Espero que todo mundo esteja bem, tá tudo bem comigo, tá tudo tranquilo, tá? Hoje eu vou iniciar a aula de vocês aqui embaixo de uma árvore que eu mesmo plantei, tá certo? É um ipê rosa, é uma satisfação para mim poder estar aqui ao lado dessa criatura. Eu ganhei de presente ela em Campina Grande, ela e umas irmãs trouxe, plantei, elas já estão imensas, tá? Pessoal, então, eu queria fazer uma pequena revisão hoje com vocês sobre o que nós conversamos nas últimas aulas, tá? Eu lembro que nós estudamos e conversamos sobre sexo, seleção sexual, reprodução, órgãos reprodutores masculinos e femininos, não é? E aí a gente poderia dar uma revisada rapidinho nisso, que isso já é um adendo para o nosso próximo capítulo, que seria genética, que já vai passar depois provavelmente para a evolução, tá certo? E aí a gente, para relembrar, né, vamos pensar um pouquinho sobre o que é o sexo, né, o que é a reprodução sexuada, né? Ela é muito interessante porque ela causa o que? Vocês imaginam o que é que ela pode causar? Diversidade genética, tá, pessoal? Ó, cuidado. Ela causa diversidade genética, né? Então, cuidado com essa criatividade de vocês aí, tá bom? O que é que o sexo causa? O sexo causa diversidade genética. Vamos imaginar então uma espécie que pode se reproduzir das duas maneiras, com sexo e sem sexo. Por exemplo, as plantas. Vocês sabem, vocês lembram que as plantas podem fazer sexo, né? O sexo é o quê? O sexo é a combinação, tá certo? De dois organismos diferentes para formar um. Dois o quê? Duas características, dois pacotes genéticos com diversas características introduzidas nesses pacotes, né? E aí você vai herdar algumas do pai, outras da mãe, e vai formar um indivíduo que nem é igual geneticamente nem ao pai, nem à mãe. Então isso é muito interessante. Por exemplo, imagina só, se você carrega uma doença hereditária, você herdou, né, ou do seu pai ou da sua mãe, você tem, se você tiver um filho, ele não obrigatoriamente vai nascer com essa doença hereditária que você herdou. Agora, se você for uma planta e eu tirar um galho seu e colocar no chão, que essa é uma reprodução sem sexo, tá, pessoal? Assexuada, você vai carregar esse defeito genético, esse problema herdado, tá certo? Então, é bem interessante, porque isso, ele, na verdade, o gene, ele é responsável por quase todas as características dos seres vivos. Quase tudo é relacionado à genética, tá? Algumas outras coisas, elas vêm do ambiente, tudo, algumas pequenas modificações, mas o gene é o que domina tudo, tá certo? Características, assim, muito importantes. E aí, turma, tá chovendo, mas tá dando certo aqui. Eu vim pra debaixo de uma jurema aqui bem densa e tá chovendo um pouco aqui, tá dando pra continuar. Tá certo? Então vamos pensar. Professor, existe alguma espécie de vertebrado, algum animal com osso que reproduza sem sexo? Pessoal, muito interessante isso, né? Mas existem, tá certo? Existe uma espécie de lagarto, tá bom? Salvo me engano, o gênero dele é Cnemidóforos, ele é um lagartinho dos Estados Unidos, que toda a população é de fêmeas. Olha só que interessante, né? Então deixa eu perguntar aqui uma coisa para vocês que vocês vão saber já, tenho certeza absoluta. Existe diversidade genética nessa população de lagartos que tem lá nesse local? Como é aí a variabilidade genética desses animais? É alta? Por que pouquíssimas espécies eu conheço, que eu lembro de cabeça, pessoal, de vertebrados, só essa de lagarto, tá? Olha aí, só uma espécie conhecida se reproduz assim, sem sexo, né? Por quê? Porque, pessoal, isso não é uma vantagem. Não é uma vantagem porque o sexo ele vai facilitar a adaptabilidade. Se todo mundo é igual e surgir uma característica diferente,
para um dos organismos conseguir se adaptar a essa diversidade, vai ser mais difícil, tá certo? Vamos pensar, por exemplo, lá naquele exemplo lá da corcova lá do camelo, tá? Imagina só que antigamente o camelo tinha só uma corcova. E aí surgiu lá um gene de duas corcovas. A corcova é o quê? A corcova é um acúmulo de gordura, um acúmulo de líquidos, tá certo? Que o animal tem para passar por períodos de escassez de água, de alimento. Então imagina só, o de duas corcovas, que surgiu com duas corcovas, se o tempo se tornou mais seco e se tornou as coisas mais escassas ainda do que a espécie já era acostumada, esse que vai ter uma reserva maior de nutrientes, ele com certeza vai ter uma vantagem. Se não existisse sexo, como é que ia existir esse de duas corcovas? As mutações ficam muito mais raras, né? Quando é através de um clone, né? Porque na verdade é quase que isso, é um clone, né? As plantas se reproduzem então assexuadamente, tá certo? Sem sexo. E existe escorpiões que se reproduzem sem sexo. E aí de vertebrados que eu conheça, só essa espéciezinha de lagarto, tá certo, pessoal? E aí a gente pensa no sexo, a gente vai pensar de como é que no sexo as características podem ser selecionadas, né? Vamos pensar sobre isso um pouco. Pronto, como é que no sexo as características podem ser selecionadas, né? Em geral, pessoal, existe uma coisa que se chama seleção sexual. E a gente assistiu um dia desse aí na sala um vídeo muito interessante de uma pesquisadora sobre isso, que citou vários animais, citou seres humanos, citou insetos, né? Citou muitas coisas, mas até mesmo as plantas fazem sexo e existe seleção sexual, tá? Vamos pensar primeiro a nível dos animais, né? Qual a diferença básica em relação aos gametas, tá? Os gametas, né? As células reprodutoras dos animais que possuem o macho, os machos e as fêmeas. Qual é a diferença, né? As fêmeas, elas possuem muito menos, tá certo? Quantidade de gametas para reprodução. As fêmeas vão estar ovulando, dependendo do seu ciclo aí da sua espécie, tá certo? Alguns óvulos por período. E os machos não, os machos sempre têm gametas em excesso. Então isso faz com que as fêmeas se tornem mais seletivas, né, dos machos, e os machos menos seletivos, porque ele tem gameta demais. E a fêmea tem só uns poucos. Imagina só, por exemplo, para não citar assim, o ser humano, né? Uma vaca. Uma vaca tem um gene lá, né? Um óvulo que ela está ovulando lá para ser fecundado. Então ela tem que garantir a sobrevivência desse filhote. Então ela só vai cruzar com o touro que ela entender que tem a melhor qualidade genética para esse filhote sobreviver. Já o touro tem milhares, milhões de espermas disponíveis sendo criados diariamente, tá certo? Através da espermogênese, e ele pode fecundar, portanto, pessoal, várias fêmeas, né? E para ele garantir, para ele ter o maior sucesso reprodutivo, na verdade, quanto mais fêmeas ele fecundar, melhor. No caso de um touro, né? Para ele garantir que o gene dele seja passado para frente. Mas e a fêmea, que só está produzindo um óvulo? Qual é a estratégia que ela vai ter que ter para ela garantir que esse óvulo sobreviva, né? É selecionar as melhores características genéticas no macho que ela encontrar para esse óvulo sobreviver. Ela só tem um, ela está investindo muita energia nisso, né? Nesse gameta. Os machos já não investem tanta energia nesses gametas, então por isso eles podem ser menos seletivos, tá? Por isso que, no geral, a seleção sexual ela é feita, né, pelas fêmeas. Vocês viram lá o vídeo dos passarinhos que dançam a vida inteira e nunca são selecionados porque não tem as características que as fêmeas procuram, que elas acreditam que vão ser importantes, né, para a sobrevivência dessa prole. E aí a gente começa a pensar sobre sexo, sobre seleção sexual, e aí começa a entrar na nossa cabeça o que, pessoal? Já naturalmente genética, tá certo?
E aí a gente vai poder conversar também um pouco sobre genética. Vocês já podem procurar aí no livro de vocês, tá certo? Deixa eu ver aqui exatamente qual é a página. Tá bom? Só um segundinho, rapidinho. Aqui. Vocês vão para a página 610, que já é para a gente já começar a discutir um pouco sobre genética e começar a pensar um pouco sobre isso, tá certo? A gente já vai começar uma introdução ao pensamento da genética. E a genética é algo muito interessante, né? A genética é tão louco na minha cabeça que já está na genética do ser humano gostar de genética. Vixe, professor, como é que funciona essa parada aí? É assim, pessoal, ó. Imagina só, para o ser humano sobreviver na natureza, ele precisou entender e manipular a genética. E a genética, pessoal, manipulada pelo ser humano através da seleção artificial, foi a chave e a gente já vai começar a pensar também no próximo assunto, de um cara chamado Charles Darwin, para ele entender a evolução, para ele entender como é que o nosso planeta poderia ter tantas espécies diversas, mas alguma um tanto parecida. E aí, por que elas são parecidas? Elas têm um parentesco ou elas foram criadas em 7 dias? Porque era o pensamento do momento, não era? O pensamento era um pensamento teológico, onde eles pensavam sempre nessa questão religiosa. A ciência era pouco desenvolvida na época, né? Já existiam muitas coisas científicas interessantes, mas ainda muito no começo, ainda muito imatura. Charles Darwin, o próprio um cristão, né? E aí se encontrou Charles Darwin então num dilema, né? Porque ele acreditava seguir os padrões do cristianismo, mas encontrou que na verdade era diferente, como acontecia na natureza, né? E o que fez ele chegar a essa conclusão foi o quê? Foi a viagem que ele fez. Charles Darwin fez uma viagem, podemos se dizer, ao redor do mundo, né? Ele foi para as Américas, passou aqui pelo Brasil, passou por regiões da América do Sul, na Argentina, rodeou pela Patagônia, tá lá por baixo, pegou o Pacífico, subiu, foi para Galápagos, então ele entrou no continente, viu as espécies do continente, chegou no arquipélago de Galápagos, né, e viu toda aquela diversidade, e aí ele caiu a ficha de muitas coisas, mas não totalmente. Quando ele chegou, ele passou ainda muitos anos estudando, e parte desses estudos envolviam o quê? Raças de animais, como pombos. Então eu falo que a genética ela tem relação com a vida do ser humano e com a evolução do ser humano, com o crescimento, com tudo que o ser humano é. Por quê? Porque, pessoal, na verdade, vamos pensar, o milho, por exemplo. O milho, na natureza, sem o ser humano, ele era como é? Pensar sobre o quê? Vamos pensar sobre as espigas de milho. Será que as espigas de milho, elas eram como são? Vocês já viram espiga de milho dessas bem gorda, com muito milho? Isso daí, pessoal, é obra do ser humano. Ele encontrou na natureza inicialmente o milho selvagem, que as suas espigas provavelmente pouquíssimos grãos, tá certo? E aí ele começou a cultivar. Entre os milhinhos que nasciam, alguns tinham um pouquinho mais de grãos do que outros. Então, quando eles coletavam sementes desses que eles plantavam para a nova geração, eles davam preferência para aqueles milhos que tinham um pouco mais de caroço, aquelas espigas com um pouco mais de caroço. E aí hoje em dia a gente tem aquela espiga gostosa que a gente come no São João, né? Que faz canjica com um monte de milho numa espiga, de caroço no espiga. Na verdade foi o quê? Foi o trabalho de seleção artificial, tá certo? Seleção de características genéticas que os seres humanos preferiam, tá bom? O feijão, as frutas, tá bom? As mangas gostosas. Então, pessoal, quando a gente fala de seleção sexual e seleção artificial, a gente não pode deixar de pensar que, como eu falei, né, isso faz parte da vida do ser humano. A gente seleciona animais, a gente seleciona plantas, né? As vacas que nós criamos não eram na natureza como são hoje em dia.
os cavalos não eram, as cabras, mas a gente tem um ícone muito importante do que a seleção artificial pode. Então, turma, quando a gente fala de seleção artificial, eu acho que a espécie que mais vem assim para vir, na verdade, à nossa cabeça é o cachorro, né? A gente sabe que os cães, eles eram lobos, e aí as pessoas foram criando os lobos, foram selecionando as características que lhes serviam para determinadas funções. Cachorro tem toda a função que você imaginar. Tem cachorro que serve para salvar pessoas que caem no mar, tem cães de pastoreio, cachorro de corrida. Na verdade, a maior parte é de caça e de guarda, né? Mas as raças, a maioria, são funcionais, tá certo? A gente passou a criar cachorro e achar bonitinho, ter como um amigo e tal, desse jeito assim, mas recentemente para cá. Antigamente as pessoas que criavam cães eram para ajudar na sobrevivência delas. E aqui eu tô com uma raça para mostrar para vocês. Olha só aqui que eu crio. Gaia, olha aqui para a turma do terceiro ano. Olha só que quantidade de características, né, foram selecionadas nessa raça. Ela é uma raça de pelo longo, porque ela vem de locais frios, tá certo? Ela tem um focinho muito grande. As cores dela são extremamente características também. Essa raça vai ter um padrão sempre de cores, né? Então o que é que acontece? O que é que tem a ver raça, seleção artificial com cachorro? E aí uma raça bem estabelecida, ela termina carregando características, né, que os seus descendentes todos vão herdar. É um gene estabilizado. Por exemplo, se eu pegar um cachorro pé duro, um cachorro comum SRD sem raça definida, tá certo? E cruzar com outro SRD da mesma cor, os filhotes vão nascer de várias cores variadas, formatos variados, porque cada um vai ser uma misturada de gene doido. Nas raças, através da seleção artificial, é feita uma seleção de determinados genes, que muitas vezes, tá certo, eles são recessivos. Eu tô entrando já na genética. O que é um gene recessivo, pessoal? O gene recessivo é um gene que, para ele poder se apresentar, ele precisa ser herdado do pai e da mãe, tá certo? Dos dois progenitores. Porque se ele não for herdado do pai e da mãe, ele, por ser recessivo, esse é o nome, tá certo? Ele só vai ser carregado no animal no gene dele, que é o que a gente chama de genótipo, tá bom? E aí, para ele poder se apresentar como características, ele precisa receber do pai e da mãe para ele poder se apresentar, tá? Sim, se apresentar no fenótipo, tá certo? O gene recessivo, para ele poder se apresentar como característica, ele precisa ser herdado do pai e da mãe, tá certo? Então os cães, ó, a gente imagina o quê? Tem o Chihuahua, tem o Collie, que é esse aqui, tá certo? Essa é a Gaia, tá? Tem o Collie. Tem um monte de raças de todo formato que vocês imaginarem e que foram selecionadas para funções. Olha só que legal, tem um cachorro que foi selecionado pelos Incas do Peru, que é o cão sem pelos peruano. Eles vivem nas montanhas em locais muito frios e aí surgiu uma mutação entre esses cães que eles criavam lá, sem pelo. E aí alguém percebeu que esse cachorro sem pelo, quando dormia embaixo do lençol, quando você chegava para dormir, um lugar muito frio, sua cama já estava quentinha. E aí eles pegaram um cachorro sem pelo, e se não tivesse outro sem pelo, o que é que eles fizeram? Eles cruzaram com pelo. E aí o que é que pode ter acontecido se esse gene for recessivo? Vamos começar a pensar um pouquinho sobre genética. E todos os filhotes vão nascer com pelo. Olha só que interessante. E aí você vai cruzar os filhotes com os filhotes. E aí eles vão poder nascer finalmente um cachorro sem pelo. Por quê? Ele precisa herdar esse gene. Tanto do pai quanto da mãe, tá bom? Para ele poder se apresentar. Justamente por ser um gene recessivo, tá bom? Quando é um gene dominante, sempre que esse gene se apresentar, vão ser as características desse gene dominante, tá certo? Vocês já ouviram falar de albinismo? Albinismo é uma coisa muito interessante também, fácil de se entender. E alguns animais a gente seleciona, né, para ter as linhagens sempre albinos, para nascer sempre albino, né? Tem muito peixe albino,
é interessante, eles gostam de criar, nascem branquinhos, vermelhinhos, dos olhos vermelhos. O coelhinho que a gente cria, que é branquinho do olho vermelho, ele é albino, tá, pessoal? Quando o coelhinho nasce com o olho preto, ele não é albino, tá? O interessante do albinismo é porque ele tem ausência da melanina, né? Então até no olho ele fica claro. O olho das pessoas albinas são azuis, tá certo? E aí eu vou mostrar aqui para vocês agora que é uma corn snaker, tá, pessoal? É uma cobra do milho, tá? E é uma cobra albina selecionada em cativeiro. Um dia, por exemplo, imagina só, se eu vou criar uma cobra albina. Eu tô aqui no meu sítio, eu encontro uma jiboia albina. E aí eu quero ter um criatório comercial para me vender jiboias legalizadas e eu quero ter jiboia albina para poder vender 10 vezes o valor de uma jiboia comum. Né? Ela come a mesma coisa, imagina que lucro eu não teria com isso, né? Então imaginem se eu encontrasse, por exemplo, uma jiboia albina aqui. Para me ter jiboias albinas, eu ia pegar essa jiboia albina e ia cruzar com a jiboia comum